Olá, pessoal do sétimo ano, do Integral Colégio de Cursos de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá certo? Dando continuidade, né, ao assunto do capítulo 10, na unidade 10, colonização portuguesa da América, mais especificamente no Brasil, tá certo? Só que hoje vamos aí fazer algumas correções, tá? Pega o livro didático, abre aí na página 25 e vamos aí fazer as correções, né, da qual aí vocês já responderam, certo? E aí, lá na página 25, tem lá, organiza as ideias, né? Falando aí sobre a colonização, né, sobre o sistema, a organização política, né? Política e econômica na, nas capitanias, né, no governo geral e tudo mais, né, na colônia brasileira, tá? E a questão diz o seguinte: por quais razões o governo português decidiu efetivar a ocupação e a exploração das terras de sua colônia na América? Tá? Então, vocês já vão notando, porque é mais uma revisão também, essas correções, tá certo? Vocês lembram que de 1500 a 1530 foi o governo, aliás, foi o período pré-colonial. Nesse período pré-colonial, Portugal não se interessou tanto assim na colonização, né, das terras que hoje é o Brasil. Que Portugal estava interessado em quê? Né? Estava interessado no comércio com as Índias, né? Com o Oriente. Comércio de quê? De especiarias, não era isso? Então, pronto. Então, vamos agora listar os motivos. O que é que aconteceu de 1500 até 1530? Primeiro, quando chega lá em 1530, o comércio com as Índias ele não está tão lucrativo, né? Já é respondendo aí a questão. Não está tão lucrativo como antes. Tá? Por quê? Porque agora existe concorrência de outros reinos, né, que também estão comercializando essas especiarias. Né? Então, o motivo aí, o comércio com as Índias, ele não é mais tão lucrativo como antes. O segundo ponto vai ser aí porque no litoral brasileiro estava havendo ali a presença de outros povos, né, de outros reinos estrangeiros, tá? Como, por exemplo, os franceses, os ingleses. Tá? Então, outros reinos estavam frequentando aquele litoral e até comercializando o pau-brasil, tá? Principalmente os franceses. Então, é necessário povoar aquela região para que esses estrangeiros, né, não incomodassem mais, não extraíssem mais as riquezas que existiam no Brasil. Tá certo? E o terceiro e último fator era que Portugal queria achar riquezas, né? Queria achar metais preciosos, ouro e prata. Tá? Claro, a Espanha já tinha achado, né, há um bom tempo, já estava extraindo muitas riquezas, tá, da América, e Portugal também queria extrair essas riquezas. Então, são três motivos. Primeiro, o comércio com as Índias não estava mais tão lucrativo. Segundo, a presença estrangeira no litoral brasileiro. Terceiro, Portugal queria encontrar metais preciosos, certo? Então, notem aí, isso é importante. Questão 2. Explica o sistema de capitanias hereditárias como uma forma de privatização da administração colonial brasileira. Acho que eu falei isso para você já, né? Portugal insiste, já era um sistema que já era utilizado por eles, né, em outras colônias, o sistema de capitanias, né, de dividir lotes de terras, né, grandes lotes de terras, né, as grandes seis marias, com, com pessoas que tinham, né, uma condição financeira e poderiam investir na terra. E o que é que Portugal alega lá em 1530? Né, que está sem dinheiro, está sem capital. E estando sem esse investimento, eles não, a gente vai agora fazer com que essa colonização ela seja terceirizada, podemos dizer assim, né? Quem vai colonizar são terceiros. A gente dá lá um pedaço de terra, um grande pedaço de terra, para esses terceiros, e eles, se eles quiserem usufruir dessa terra, eles vão ter que tirar do próprio bolso, né? Eles vão ter que investir, tá? Então, por isso que ela é
privatizada. Por quê? Porque não é a coroa portuguesa que vai colonizar de início as terras brasileiras, vai ser os donatários, né? Os donatários das capitanias hereditárias. Vão ser eles, né? E vão ter o quê? Pessoas, né, da nobreza, que tinham ali um dinheiro acumulado, vão ser alguns comerciantes, né, que com o objetivo ali de enriquecer com a aquisição das novas terras, né, com a doação das novas terras, tá? Algumas vão ser financiadas por banqueiros, né, em pouca medida, mas vão ser, tá? Enfim, as capitanias hereditárias foram uma forma de privatização porque a coroa portuguesa passou essa colonização para terceiros, tá certo? Acho que deu para entender aí, tá? Então ele vai lá dividir 15 lotes de terras para 12 donatários, tá certo? Então, o sistema de capitanias é um sistema de privado por isso, porque não vai ser a coroa portuguesa que vai investir, vai ser terceiros, vai ser comerciantes, né? Vai ser algumas pessoas de nobrezas que vão lá e vão tirar do próprio bolso para colonizar as suas doações de terras, certo? 3. Quais eram os deveres dos donatários? E quais os direitos, né? Deveres para com Portugal e os direitos que eles tinham, tá? Então, os donatários tinham o dever de colonizar a terra, procurar riquezas e proteger, né, o litoral de possíveis invasões. Então, deveres: colonizar a terra, né, procurar riquezas e defender o litoral de possíveis invasões. Ponto. E aí os direitos, né? Receber parte dos lucros, e também doar, né? Doar Seis Marias, doar terras também. E as capitanias eram hereditárias, né? No caso, assim, deixa eu só fazer o raciocínio para vocês, tá? Receber parte dos lucros, doar Seis Marias, e seus filhos também teriam direito a essas terras. Por isso, capitanias hereditárias, né? Ou seja, as capitanias iriam passar de pai para filho, tá certo? E as capitanias é um dos motivos, né, para a grande concentração de terra que existe hoje no Brasil, tá certo? Porque são grandes lotes de terras na mão de pouquíssimas pessoas, tá certo? Então, deveres povoar, colonizar a terra, procurar riquezas e defender o litoral. Direitos, usufruir dos lucros, né? Receber parte dos lucros, doar Seis Marias e passar a posse das capitanias a seus herdeiros, ok? Então, essa é a questão 3. Na questão 4, a instalação do governo geral acabou com o sistema de capitanias hereditárias. O que é que vocês acham? E acabou com a instalação do governo geral acabou com o sistema de capitanias? O que é que vocês acham? Acabou ou não acabou? Acabou não, né? Inclusive, o governo geral ele vem para centralizar o poder. Ou seja, as capitanias agora, né, vão ter esse auxílio do governo geral. O governo geral nada mais é um governo que vai auxiliar os donatários, né, a povoar o Brasil, a procurar riquezas, a defender o Brasil. Tá? Ou seja, o governo geral ali é apenas fiscalizar. Tá? Não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, o sistema de capitanias hereditárias é um sistema que é descentralizador. Por quê? Porque cada donatário vai cuidar da sua terra, né, da sua porção de terra, seu lote de terra. E com o governo geral, não. O governo agora passa a ser centralizado, porque as capitanias agora, os donatários, devem não obedecer também, mas devem
recorrer agora ao governador geral. E o governador geral que vai fiscalizar, certo? Então não acaba, tá? Porque o governo geral tem o objetivo de auxiliar os notários e de fiscalizar essas capitanias, ok? Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vai deixando no chat que eu posso tirar alguma dúvida, ok? Então pronto, então vamos aí para a página 26. Na realidade, a página 26 é uma pesquisa, e aí vocês, infelizmente, por meio da pandemia, não dá para ir uma Câmara, né, de Vereadores, mas enfim, né, qual a função dos vereadores? Né? É fiscalizar o Poder Executivo, né, o prefeito, no caso, criar leis, né, discutir, né, o que pode melhorar na nossa cidade, nosso município, tá certo? Vetar leis, né, que eles podem achar que não vai beneficiar a população, tá? Então, eles têm muitas funções, vocês podem até citar aqui, né, o que vocês colocaram no chat, certo? A função do vereador, vocês colocaram aí, certo? A segunda questão é muito tranquila, né, porque quanto tempo dura o mandato deles? São 4 anos, tá certo? 4 anos de mandato. Para ser um vereador no Brasil atual, as exigências são as mesmas do que no Brasil colônia? Não, né? Hoje são diferentes. No tempo do Brasil colônia, as exigências não eram assim tão grandes assim. Você precisava ter dinheiro, tá? Você precisava ter uma boa quantia em dinheiro, muitas riquezas, mesmo que você não fosse, mesmo que você fosse analfabeto, mas você poderia ali ser vereador, né? Os homens bons que eu falei para vocês lá das câmaras municipais. E tinha que ter uma certa idade, né? Acho que era acima dos 35, 40 anos, se não me engano. Tá? E hoje no Brasil atual você tem que ser alfabetizado. Claro, você não precisa comprovar renda e você tem que ter mais de 18 anos. Você tem que ser maior de idade, tá? Então, você sendo maior de idade, tem que residir no município, tem uma quantidade de anos, esses 8 anos naquele município, se não me engano. Tem um tempo lá. Maiores de 18 anos, já tem que residir no município, né, que vai concorrer às eleições, ser alfabetizado, né, e não precisa comprovar renda não, certo? Então, essas são algumas diferenças aí, né, do posto de vereador, certo? Aí lá na página 28, já lá na hora do estudo, tá, vocês vão aí, vamos aí, né, discutir algumas questões. Questão: quanto à colonização portuguesa do Oriente, é correto afirmar que do Oriente, tá? Não é do Brasil, não. Desenvolveu-se a partir de 1530, quando Portugal percebeu que não havia possibilidade de enriquecimento com seus negócios no Brasil. Não, essa letra está errada porque o Oriente já colonizavam há tempo, né? Lembra aí das viagens, né, de Portugal lá no século XV com o Oriente para chegar às Índias, tá? Então a letra está errada. Esteve mais voltado à produção de artigos agrícolas em grandes extensões de terras? Não, era as especiarias, né? O transporte e o comércio de especiarias. C. Caracterizou-se pelo comércio de especiarias, olha aí, e artigos de luxo realizados em entrepostos comerciais e protegidos por fortalezas e feitorias. Correto. Comércio de especiarias e artigos de luxos. E eles tinham entrepostos, né? O de Goa, o de Calicut, Macau, tá? E tinham ali, que eram protegidos por fortalezas e feitorias, tá? Eles faziam os abastecimentos na costa da África, né, Atlântica e Índica, e retornavam para Portugal. Então, letra C. Na questão 2, analise as afirmativas a seguir, assinale V, se for verdadeiro, e F, se for falso, sobre a efetiva ocupação portuguesa de sua colônia na América. E você vai corrigir as linhas, né, que vocês vão considerar incorretas, tá certo? Portugal buscou ocupar efetivamente as terras de sua colônia na América após a descoberta de ouro e prata nelas? Não, né? Vocês vão falar o seguinte aí, né? Vocês vão corrigir e vão dizer o seguinte: a efetiva ocupação de Portugal foi motivada
vírgula, entre outras razões, vírgula de novo, pela descoberta de ouro e prata pelos espanhóis, certo? Então, a efetiva ocupação, né, de Portugal na colônia brasileira, né, entre outros motivos, foi, né, pela descoberta de ouro e prata, né, pelos espanhóis na América. Então, Portugal queria o quê? Conseguir também encontrar ouro e prata, certo? Então, vocês corrigem aí. A efetiva ocupação dos portugueses na América, né, foi com o intuito aí de encontrar ouro e prata, tá? Porque os espanhóis tinham encontrado, né, lá no início do século XVI, certo? Então, aba 2. O governo português dividiu a colônia em capitanias hereditárias, porém, com o fracasso das capitanias, esse sistema foi substituído pelo governo geral. Então, o governo português dividiu a colônia em capitanias hereditárias, até aí está correto, né? Porém, com o fracasso das capitanias, esse sistema né, não foi substituído, tá? Então, o governo português dividiu a colônia em capitanias hereditárias, porém, com o fracasso destas, criou o governo geral para auxiliá-las e fiscalizá-la, tá? Então, bem tranquilo aí, né? Essa questão 2, porque a gente já discutiu muito sobre isso, tá certo? Qualquer dúvida aí você vai falar. Ainda na página 28, você vai apenas colocar aí as letras, né, nas definições. Donatário seria o quê? Né? Juiz de fora, qual o significado? Tá? Então vamos para as abas. É homem bom que atuava nas câmaras municipais. Quem seria? Donatário, juiz de fora não. Vereador, né? A gente acabou de falar, os homens bons. Tá? Então, C, né? Aba 2, auxiliava o governador-geral e era responsável pela justiça na colônia. O ouvidor-mor, né? Ele que auxiliava. Aba 3, a autoridade máxima na colônia representava os interesses de Portugal, que vai ser, claro, o governador-geral. Aba 4, auxiliava o governador-geral e era responsável pela cobrança de impostos, que vai ser aí, no caso, o provedor-mor, certo? Aba 5, o magistrado formado em Portugal atuava nas câmaras municipais, que era juiz de fora, juiz que vinha da própria coroa portuguesa, tá? E atuava nas câmaras municipais. Então, juiz de fora, letra B. Na aba 6, auxiliava o governador-geral e era responsável pela defesa do território na colônia, que era aí o capitão Mor da Costa, né? O capitão Mor. E a última aba recebia a capitania hereditária do rei e era responsável pela administração das terras, o donatário, claro, né? Então a sequência ficou C, G, D, E, B, F, A. Tá, ok? Então vamos lá. Então a nossa aula de hoje foi essa, apenas para corrigir. A próxima aula também vai ser para correções, né? Para finalizarmos aí o capítulo 10, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui no chat, tá? Para tirarmos as devidas dúvidas, né? Para que o entendimento de vocês seja aí, né, quase completo, porque completo não tem como, né? A gente tem que estar sempre estudando, né, para melhorar aí, para ampliar nosso conhecimento, tá certo? Então, tenha uma ótima tarde e até mais.